Memória. Esse é o tema que nós vamos discutir hoje com o Dr. Ivan Izquierdo. Dr. Ivan Izquierdo foi professor da Unifesp, aqui em São Paulo, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente é professor da PUC, lá no Rio Grande do Sul. Trabalha em Porto Alegre. É certamente a maior autoridade nessa área no país. E não só nessa área, como é o brasileiro mais citado, com mais citações na literatura. Ele trabalha na área experimental e é uma autoridade mundial no campo da memória. Vamos aprender um pouco com ele. Ivan, acho que a gente podia começar definindo memória, né? O que é a memória do ponto de vista fisiológico? A aquisição de informações provenientes, pode ser de fora ou de dentro do indivíduo. Quando digo dentro, me refiro não só ao cérebro do indivíduo, memória feita sobre memória, sino também ao todo o lado proprioceptivo do indivíduo, ou interoceptivo. Ou seja, a aquisição de informações, a conservação das informações e a eventual evocação das mesmas. Isso é memória. Para o povo, memória é um bloco, uma coisa única, não, mas né? Você lembra ou não lembra? Não, cientificamente, a memória, na verdade, são muitas memórias. São muitas coisas. O processo de aquisição é uma coisa, o processo de formação de uma memória a partir disso é outra, completamente diferente, que abrange outros sistemas e outras coisas. E depois a conservação dessa informação. E através de uma mudança de códigos, passa-se de códigos sensoriais, daquilo que o indivíduo percebe, ou mentais, por exemplo, daquilo que o indivíduo pensa, a outro código de como se conserva isso num aparelho bioquímico, molecular, que é basicamente como funcionam os neurônios para fazer memórias. E depois a evocação é outra coisa. A evocação é um pouco uma volta do código neuronal, bioquímico, a um código que o resto da humanidade, ou o resto do mundo possa compreender. E volta àquela realidade que inicialmente se percebeu e que deu lugar a uma memória, se codifica de outra maneira e depois se decodifica e se passa outra vez à realidade. E, na verdade, você tem memórias que são adquiridas, esquecidas imediatamente, outras memórias que duram um tempo um pouco maior, outras que duram muito tempo. Qual a diferença entre elas? É enorme, são processos diferentes. Por exemplo, a memória mais rápida é a memória de trabalho, que é uma memória basicamente online e que se utiliza para poder entender o que está acontecendo. Ou para dizê-lo de outra maneira, para analisar cada processo sensorial ou sensitivo ou perceptivo de outra maneira em termos do contexto no qual isso ocorre. Por exemplo, exemplo típico de memória de trabalho que dura milissegundos, 2 segundos, a terceira palavra da minha frase anterior. Desapareceu logo depois que foi dita, mas no seu momento se guardou alguns segundos como para entender o resto da frase. Isso é conexão com a anterior e com a seguinte. Agora, é bom que tenha desaparecido, porque senão essa palavra, a terceira daquela frase anterior, estaria atrapalhando a nossa conversa o tempo todo, estaria se repetindo constantemente e daria lugar a uma confusão. Depois vem memória que dura horas, minutos ou horas, que são as memórias que usamos para conversar em geral. Por exemplo, já não a da terceira palavra de uma determinada frase, senão de todo o tema que estamos tocando aqui, nos lembramos das primeiras coisas que falamos, já nos lembramos menos. Vamos, na medida que passou o tempo, a memória perde fidelidade. Já vai tendo um processo de edição. Já vai tendo um processo de edição que consiste basicamente no corte. Tá? Se joga fora aquilo que não era realmente essencial. Mas essa memória de que dura poucas horas serve para conversar, para entender um livro. A gente, quando está na página 10, se lembra daquilo que leu na página 3, né? E para poder ir ao lugar, tá? Eu quero ir no clube e tal, então eu sei que tenho que dobrar a direita aqui, a esquerda lá, parar lá, não sei onde, tá? Então esse mapa é uma memória de curta duração, dura minutos, horas, o tempo que a gente leve para chegar a tal lugar, ou para achar que vai chegar pronto, logo a tal lugar, e depois finalmente existe a memória de longa duração, que se denominan assim aquelas que persistem durante 6 horas ou mais. Geralmente nos animais de experimentação se medem 1 dia ou 2 dias depois do treino, depois de adquirida. No humano sabemos todos que isso se pode medir dependendo da memória, se for uma memória importante, anos às vezes depois. As memórias que melhor conservamos são aquelas que têm um conteúdo emocional forte. Por exemplo, todos lembramos onde estávamos, o que estávamos fazendo, com quem estávamos no momento que morreu Ayrton Senna, ou no momento que
morreu alguém da família, ou então para botar no momento que casamos, ou seja, o momento quando nasceu nosso primeiro filho, ou seja, esses momentos chaves que se acompanham de muita emoção, geralmente são melhor lembrados que os demais. E como a emoção, como a emoção serve para fazer o imprinting dessas memórias, a fixação dessas memórias? A emoção atua e percebida através da estimulação de vias nervosas bem definidas. A via que termina liberando dopamina sobre determinados lugares do sistema nervoso central, entre eles os que fazem memória, a via que libera noradrenalina sobre basicamente os mesmos lugares. A noradrenalina e a dopamina, quando agem sobre as células que fazem memória, que estão localizadas no hipocampo, que estão nos lobos temporais, e o córtex vizinho, e outras áreas vizinhas também, quando essas fibras que estimuladas pela memória liberam dopamina ou noradrenalina, essa dopamina ou noradrenalina agem sobre os neurônios do hipocampo ou os outros formadores de memória que andam por perto, e atua aí sobre sistemas bioquímicos definidos que aumentam a atividade de vias enzimáticas dentro do hipocampo e dentro dos lugares que formam a memória que estimulam a síntese proteica. E esse processo foi fundamental na evolução da espécie, não é? Sim, mamíferos sem dúvida toda, e alguns não mamíferos também, aves, peixes, né? Os processos são basicamente os mesmos ao longo da... A evolução não cria nenhum mecanismo específico para uma espécie determinada. Não. Né? Cria mecanismos que são gerais, que se utilizam em muitas espécies. Agora, interessantemente, os mecanismos neuroquímicos da memória são basicamente os mesmos no peixe, nos moluscos, nos peixes, no rato, no camundongo, no cavalo, no humano. Você me disse que as emoções as memórias são carregadas de emoção, ficam mais impressas. Na verdade, todas as memórias o são. Ou seja, não existe, no humano pelo menos, claramente, não existe o momento emocional. Ou seja, não existe forma de pensar ou perceber, muito menos formar memórias e muito menos ainda evocar memórias sem emoção. Sempre temos algum grau de emoção. Maior, menor. Estamos mais acordados, menos, mais tristes, menos tristes. Nunca estamos completamente não tristes. Não, sempre existe um fundinho. A morte está presente de alguma maneira. Já Freud falava nisso. A alegria também. Sempre temos alguma alegria. Sempre tem alguma coisa boa da qual vamos nos lembrar inconscientemente. Vamos nos lembrar. Então, sempre existe algum nível, algum grau de emoção. Não existe o momento emocional. No humano, não. Talvez em nenhum dos mamíferos, mas no humano, claramente, não. Explica um pouquinho o processo da repetição na formação de novas memórias. Quer dizer, eu quero saber uma coisa e não quero esquecer, eu leio 5, 10, 20, quanto mais tempo eu leio, quanto mais vezes eu leio... melhor fica. Como funciona esse processo? Não sei se alguém sabe realmente como funciona. O que se acredita é que cada vez que o processo é produzido, se produz um pouquinho de consolidação para cada memória. E essa se soma com a anterior e com a seguinte, de tal maneira que, se cada uma delas consolida um pouco de memória, a repetição também vai consolidar muito. É como uma cadeia que fosse, digamos, assim, consolida um pouco, depois um pouco mais, depois um pouco mais, depois um pouco mais, e eventualmente você tem uma memória de um tamanho digno de ser lembrada. Esta, possivelmente, o animal não se lembre, ou a pessoa. E esta, sim. Então, aprendeu que 2 por 2 é 4. Tá? Não se lembra muito. Outra vez, 2 por 2 é 4. 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 Já se formou uma memória suficientemente grande, recrutando, talvez, mais células ou ativando a mesma célula repetidas vezes. Ivan, num dos seus livros, você diz que nós somos também aquilo que escolhemos esquecer. De fato, a gente lembra de algumas coisas, esquece de outras. Como é que é feito esse processo de seleção, de edição da memória? Cada cérebro de cada indivíduo escolhe que é o que vai guardar e que é o que vai esquecer. Às vezes, com a intervenção da vontade do indivíduo. Por exemplo, um cachorro pode resolver lembrar muito bem onde a dona de casa guarda a carne. Outro cachorro pode resolver não lembrar disso, senão de outra coisa, de qual é o forno no qual vai se esquentar a carne, enfim. Ou seja, cada um de nós escolhe coisas que
querer guardar ou não. Às vezes com intervenção da vontade, às vezes não. Quero que seja a cara de tal pessoa, ou então esquecemos sozinhos, sem que ninguém intervenha. Isso é individual, isso nos distingue também como pessoas. As coisas que você vai resolver esquecer, o seu cérebro não são as mesmas que meu cérebro vai escolher esquecer. Conhecemos outras pessoas, vivemos outras circunstâncias de vida, então daí cada um de nós vai escolher lembrar ou esquecer determinadas coisas. Agora, curiosamente, o cérebro nunca apaga e pode impedir a evocação em qualquer momento mas nunca apaga as memórias de medo. O medo é necessário para a sobrevivência. Se eu vou atravessar a rua sem olhar para nenhum lugar, sem medo, o primeiro ônibus vai me matar. Vai me atropelar, vai me matar. Se vou botar a cabeça na gaiola do tigre, vai me arrebanhar a cabeça. Então é bom ter medo. Agora, não é bom se lembrar do medo constantemente. Numa situação de amor, não é bom se lembrar do ônibus que quase nos atropela, nem do tigre. Num momento de medo, não é bom se lembrar do amor, é bom se lembrar do tigre. Cada coisa em seu momento, cada coisa no seu lugar. Agora, o cérebro não apaga nunca apaga as memórias de medo. Sempre estão presentes para poder ter essa reserva de no momento tem algo atemorizante, o cérebro faz um rápido inventário de tudo aquilo que alguma vez nos causou medo e das consequências. Ou seja, o que se faz? A melhor resposta que se faz é fugir. É a mais segura. A segunda, quando não há mais remédio, é lutar. Enfrentar. Né? É lutar, enfrentar. Existe um personagem do Borges, que é o memorioso, Funes, o memorioso, que era incapaz de esquecer. E aí a vida dele vira um verdadeiro inferno, porque ele lembra de todos os detalhes. Existe um limite de capacidade do sistema nervoso? Existe, por unidade de tempo existe. Ou seja, em uma hora ou em 4 dias podemos nos lembrar de certo número de coisas e não mais. Não cabem literalmente mais coisas. Por quê? Porque cada memória utiliza um set de neurônios e dentro desse neurônio um set de enzimas e entidades bioquímicas de diversa índole. Então daí, mais do que isso não tem, é o que tem. Se faz uma casa com os tijolos que tem, não com os tijolos que imaginamos que teríamos. Isto é a mesma coisa. Então daí se pode lembrar certo número de coisas. Tem um momento que não dá para mais. E isso é um mecanismo provavelmente benéfico para nós, porque não guardando tantos detalhes, não nos convertemos em outros Funes. Ou seja, somos capazes de pensar, de raciocinar, de achar diferença entre a importância de uma memória ou outra. Por exemplo, me lembrar de onde estacionei o carro no prédio de onde eu trabalho uma semana atrás, me atrapalharia enormemente. Eu quero me lembrar de onde estacionei hoje. Uma semana atrás já me atrapalharia, iria a outro andar. Tá? Então, a gente literalmente deve descartar memórias que não vai usar ou que não são importantes, porque nos atrapalharia com outras que sim vamos usar e que sim são importantes. Às vezes a gente está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Você está respondendo a um e-mail, atendendo um telefone e alguém te chamando. Alguma delas vai sofrer, não vai se gravar bem ou não vai sair bem, né? E como é que se diferencia você tem um problema de memória, muita gente se queixa de problemas de memória, né? Sim. E como é que você diferencia o que é falta de memória e o que na verdade é falta de atenção por fazer muitas coisas ao mesmo tempo? A maior parte das vezes que as pessoas se queixam é falta de atenção. E a maior parte das vezes que existe falta de atenção é pelo estresse. O estresse causa falta de atenção. O indivíduo passa a atender ao agente estressante e deixa de atender à vida real, por assim dizer, o que acontece além do agente estressante. Por exemplo, a gente está muito preocupado por uma coisa que pensa que vai acontecer ou que vai acontecer. Bom, isso concentra a atenção da gente. A gente tira a atenção de outras coisas nas quais deveria focalizá-la também. Funções que deveria desempenhar, enfim, outras coisas. Ivan, como é que você explica uma das situações, para mim, sempre foi um dos grandes mistérios da memória, que é o caso dos autistas, quer dizer, muitos deles classificados como autistas hoje, sim, que são pessoas que têm memórias incríveis para determinados, não vou dizer nem ramos, mas para determinadas atividades. Quer dizer, aqueles que decoram a lista telefônica inteira, o mapa da cidade. Sim. Eu vi um vídeo da BBC com um pianista que escuta uma sinfonia que ele nunca ouviu e ele toca no piano a sinfonia inteira. Mas ele é incapaz, provavelmente, de ter uma vida diária normal como o resto das pessoas. Um bom exemplo naquele filme, Rain Man,
Dustin Hoffman faz o papel do irmão autista de Tom Cruise. E ele era capaz de memorizar jogadas de uma roleta ou coisa parecida. Tá, são capazes de feitos de memória incríveis, muitas vezes. Agora, provavelmente isso é porque nada está inibindo a memória dele. Normalmente a memória nossa está sendo inibida. Não é a única atividade de nosso cérebro. E está sendo inibida por outras. Ou seja, além de memorizar, nós devemos fazer coisas. Devemos ir, vir, fazer. Tá? Além de formar e evocar memória. Então, se nós deixamos que só, o cérebro funcione só como formador, e nós seríamos muito mais do que uma máquina. E não somos máquinas, exercemos, além de formar memórias a partir dele e tal, exercemos nossos sentimentos e respondemos na hora a eles e às emoções e a outras coisas. E a vida diária, tal como se apresenta, com seus estímulos, com tudo. Agora, tudo isso inibe os aparelhos da memória. Quando eu quero dirigir uma sinfonia, uma orquestra sinfônica, ou tocar o piano de determinada música, tenho que me lembrar disso. Não posso estar indo a me lembrar de outras coisas. Temos que inibir outras memórias. A inibição de formação e de evocação de outras memórias é um fenômeno constante. E para poder exercer algumas, não todas ao mesmo tempo, que isso é impossível, e para poder funcionar. Agora, os autistas são pessoas cujo resto do cérebro, ou os autistas que têm este dom da memória, por assim chamá-lo de alguma maneira, são pessoas cujo resto do cérebro é defeituoso, não funciona muito bem. E a atenção deles não é muito boa, etc. Então, aí, eles têm a memória sem freios. Praticamente é como se tivesse a única coisa que tem. Você pega pessoas que não foram escolarizadas, que não aprenderam a ler, e você encontra algumas dessas pessoas que vivem também num universo muito restrito. Você encontra pessoas dessas que não têm memória nenhuma, relativamente jovens, que não conseguem dar um recado direito, não conseguem lembrar um recado que acabou de ser transmitido. São pessoas que geralmente nunca exercitaram a memória. A memória é como toda atividade que envolve sinapses, atividade nervosa ou neuromuscular, precisa do exercício para se manter. A função faz o órgão, se diz, e é verdade, para funções que requerem o uso de sinapses, por exemplo, a memória, o pensamento em geral, a atividade sexual, a atividade física, tem que usar. Quanto mais se usa, mais vai se manter. Agora, a melhor forma de exercitar a memória é a leitura, o hábito da leitura. E tem sido feitos estudos, por exemplo, onde se viu que as pessoas que mais leram na vida, que costumam ser, basicamente, há duas profissões que se caracterizam por exigir muito de leitura: os atores e atrizes e os professores e professoras. São os que mais lemos. Então, em geral, nós, que somos as pessoas que mais lemos, as memórias se conservam mais tempo e somos mais refratários à doença do Alzheimer, pelo menos no início. A doença pode até acometer-nos igual, mas o início é mais manso. E um bom exemplo disso, para mim, era o notório presidente Reagan dos Estados Unidos, que perto dos 80, e já com Alzheimer no cargo, era um homem que tinha lido muito na sua vida, porque foi ator. Então, como ator, ele leu, e casado com duas atrizes, leu, e sabia, memória ele tinha, o que podia ter, tinha. E já no final, combatendo contra o Alzheimer, ganhou a Guerra Fria, que foi algo que tentaram todos os presidentes norte-americanos, desde Truman até Reagan. Ninguém conseguiu. Este, que era menos ilustrado, mas tinha lido muito, tinha uma característica só, além da leitura, que permitiu-lhe manter uma memória boa, apesar do início do Alzheimer, que era aprendeu a escolher pessoas que sabiam de determinada coisa. Escolhia como colaboradores a fulano que sabia fazer isto, fulano que sabia fazer outro, sabia escolher equipes de colaboradores pelas suas características, e isso lhe ajudou. Ganhou a Guerra Fria, uma façanha para a época que mudou a história do mundo. A gente até esquece hoje, né? A gente esquece, mas isso mudou a história do mundo. O mundo seria outro se Reagan não tivesse ganho a Guerra Fria. E foi algo que todos os presidentes americanos tentaram, era o objetivo específico dele, ninguém conseguiu. Este conseguiu. E morreu de Alzheimer. E morreu de Alzheimer. Você estava dizendo, eu estava lembrando de uma peça que eu vi com o Paulo Otran, meses antes de morrer, um homem com mais de 80 anos. Sim. Fez o Doente Imaginário do Molière. Fez o Doente Imaginário. E ele
repetir aquele texto com uma clareza, né? Uma segurança. 10 minutos, sim. Eu também vi, era algo fantástico. E a gente vê muito entre os atores e atrizes isso, Conserva. né? Pessoas de idade que decoram textos que são inimagináveis para a gente, né? Sim. Tem uma que Irene Rabacha fez um dia uma declaração que a mim me surpreendeu muitíssimo. Perguntaram como é que a senhora consegue manter tantas peças e diálogos de novela, e peças ao mesmo tempo, e tudo ao mesmo tempo na cabeça. Assim. Antigamente não sabia, mas lendo e estudando peças uma atrás da outra, eu aprendi. E era uma pessoa como no final da época dessa declaração, não sei se deve continuar trabalhando, é fantástica. Ela se lembrava o texto inteiro de 2 peças, uma que acabava de fazer e outra que estava fazendo, e de uma novela. Eu não sei como conseguia fazer isso. Isso, ela disse, foi o treino, foi aprendendo. Foi de tanto fazer isso, acabou por aprender. E você acha que você diz que a melhor forma de ativar a memória é o exercício da leitura. Sim. Porque a leitura, na verdade, não é só a questão de você ler as letras, não é? A leitura... Me dá um livro qualquer desse que está aí que eu vou lhe fazer uma rápida demonstração de como é. Por exemplo, eu começo a ler aqui. Meu cérebro lê, tá? E vê a letra O. Em milissegundos vê a letra O. Então, O pode ser muita coisa. O pode ser o início de palavras que começa com O. Organismo, órgão, tal. O cérebro faz um scanning de tudo isso sem que a gente pense, ele faz automaticamente. E às vezes com a imagem também. Obturado vai fazer uma imagem de uma obturação, mas a gente continua lendo, em milissegundos depois, o cérebro continua lendo e continua fazendo o scanning e vê que tem um espaço. Apaga todo o scanning anterior, de nada serve a obturação, e vai a outra coisa. O, artigo feminino, artigo masculino, tá? Singular. O, espaço. Só pode ser isso. Não tem acento, não tem O. Só pode ser. Então aí o cérebro faz outro scanning. O mundo masculino. Deixa de lado o mundo feminino, porque tu começa o artigo e vai ver que letra vem depois. O M. O M pode ser o Maurício, pode ser o macaco. Pode ser muitas coisas. Faz o scanning de cada uma delas e vê a imagem de cada uma delas também. E às vezes também vai procurar em outras línguas. Tá? Um macaco em inglês, monkey, que também é com M. Então mas continua lendo. Milissegundos mais tarde, já tudo isso passou talvez 1 segundo, talvez 2. Vê a letra seguinte, E. E com acento. O me. Tá. Só pode ser, na verdade, 3 ou 4 palavras. E o cérebro já sabe disso porque tem memória, se lembra, e pula, e arrisca. O médico acertou. Já pula até o final, nem vê as outras letras, pula por cima e vai na letra seguinte, e assim vai. Então, é um exercício tremendo que envolve comparação de línguas, memória visual, memória de imagens, porque de muitas se lembra de imagem. E isso não tem atividade intelectual nenhuma que chegue perto disso. Esses scanning sucessivos que exercitam todo tipo de sinapses por aí. Quer dizer, você quando está assistindo a um filme ou vendo a televisão, conhecimento muito mais passivo, não é? Claro, exige mas muito vê menos. letras e as letras já levam. Tá? E quando você atinge uma determinada idade, o conjunto de memórias que você guardou, memória de faces, de pessoas, de acontecimentos, será que essa memória não está mais equipada nessa idade do que quando estava aos 20 anos? Sem dúvida está muitíssimo mais equipada. E a gente sabe escolher dentro do acervo de memórias melhor a coisa. Agora, vejamos com tudo. Que poucas memórias a gente tem. Por exemplo, você deve ser uma das pessoas que mais sabe medicina no Brasil. Tá? Gostaria de ser. Viu? Se eu lhe perguntasse, olha, Drauzio, me conta tudo que você sabe de medicina. Vai levar uma manhã. Anos e anos e anos de ver pacientes, de estudar livros, de falar com pessoas, desaparecem. E o que sobra para a gente é um resumo tão pequeno e tão omisso, tanta coisa falta, que chama a atenção, se caracteriza mais a memória pelo que perdemos que pelo que conservamos, realmente. É algo terrível isso aí. Então, guardamos poucas coisas. Agora, sabemos com a idade que já vão ficando menos, talvez, a distribuí-las melhor. Sabemos utilizar o índice do livro melhor, né? Muito melhor. E a que se deve isso? Ao exercício, justamente a prática. Aprendemos caminhos.
E a repetição desses E a caminhos é que repetição acaba dos sendo caminhos gravada. claro, é como as trilhas na grama, né? Quer dizer, você acha que vai ser possível, porque a longevidade vem aumentando gradativamente, embora a gente não possa dizer que ela vai acontecer no século XXI o que aconteceu no século XX, Não, porque tanto não. não vai duplicar. Não. Agora, as doenças que precisam ser conquistadas são muito mais complexas do que Claro, as do que as infecções, outras, que foi o que sim. mudou. O saneamento básico, etc. Mas você acha que nós vamos ter a possibilidade de desenvolver métodos para treinar a memória em qualquer fase da vida, ou mesmo nas fases mais avançadas? Francamente não sei, imagino que sim, mas eu não estou muito seguro disso, porque se tentou há tantos anos fazer isso e até agora, fora da descoberta que a leitura é útil como exercício para a memória, isso foi uma descoberta importante de muitos, foi um pouco espontâneo de muitos grupos, de muitos lugares, mas fora disso não houve assim, métodos mnemotécnicos que se utilizaram tanto, né? E nenhum deles se impôs sobre os outros, nenhum deles é importante. Cada um tem o seu. Todos aprendemos a fazer algum tipo de leitura dinâmica e nos lembramos melhor das coisas. Quanto mais dinâmicas e menos letras envolvam, melhor nos lembraremos depois, porque tem menos itens para guardar. Mas não sei se alguém vai aparecer com algum método diferente. Muitos têm, eu acho que erradamente, esperam coisas das drogas, mas é porque as drogas que utilizamos até agora, droga é qualquer, quero esclarecer o que quero dizer eu com droga, droga é qualquer substância que produz algum efeito biológico, isso se denomina droga. Pode ser de hábito, pode não ser, por exemplo, a aspirina, que não é uma droga que produz dependência nem hábito, é uma droga. O álcool produz dependência e hábito, é outra droga. Bom, drogas. E os remédios são drogas, ou consistem em drogas. O conceito que se tem de drogas até agora é um conceito um pouco trivial, um pouco da Idade Média. Droga é uma coisa que tomamos, vai parar por algum mistério pelo sangue, vai a algum lugar do organismo e aí produz um efeito. Mas não sabemos nada desse efeito, e não sabemos os efeitos que produzem nos outros lugares também e até que ponto interagem com o anterior. Quanto mais sabemos disto último, mais nos damos conta que qualquer droga que a gente ingira ou tome por injeção vai parar para todas partes e faz coisas das mais diversas, ao mesmo tempo. Então, o tipo de droga que haverá no futuro não vai ser, eu acho, esse aí. Daqui a poucas décadas vamos ter drogas que vão agir especificamente em algum lugar, em algum momento determinado. A indústria farmacêutica está à procura disso já há vários anos e está conseguindo algumas coisas. Então, vai ser revolucionar a farmacologia, vai ser revolucionar o tipo de coisa que entendemos por drogas e vamos ter outro tipo. Com essas, pode até ser que se consiga alguma que haja em algum ponto específico que esteja fazendo uma memória e consiga fortalecê-la ou diminuí-la. Mas de momento não temos nada disso, nem se vê, nem se vislumbra de longe a possibilidade de algo disso. Não há. Ivan, vou pedir licença para fazer uma pergunta um pouco longa, mas eu vou expor um problema que eu estou muito curioso de saber sua opinião a respeito. Nos anos 50 foi feita aquela célebre experiência de comparação do número de neurônios existentes no cérebro de crianças até pessoas mais velhas. E aí chegou à conclusão que as crianças tinham mais neurônio por centímetro quadrado de sistema nervoso do que as pessoas mais velhas. E se criou um mito de que a idade vem sempre acompanhada da morte de neurônios. A gente lia autores até que escreviam: nós perdemos neurônios todos os dias. Mais tarde se verificou que esses trabalhos foram feitos com metodologias que não resistiam à menor crítica, né? A primeira é que o cérebro das crianças tem uma elasticidade diferente do cérebro do adulto. Da criança, o cérebro, quando você corta, ele se contrai muito mais por causa da elasticidade, e nessa contração os neurônios ficam mais espremidos uns contra os outros. Segundo, que muitas das pessoas estudadas eram pessoas de idade que tinham doenças degenerativas, Alzheimer, etc., que eram muito mal conhecidas na época, e essas sim tinham poucos neurônios em virtude da doença que possuíam. Mais tarde, os estudos mostraram que você, para saber o número de neurônios, tem que fazer em estudos tridimensionais, né, nas 3 direções do espaço,
para poder medir a concentração dos neurônios. E começou a se questionar esse ponto da destruição, da morte dos neurônios, da morte obrigatória dos neurônios com a idade. Como é que você vê esse problema? É obrigatório perder neurônio à medida que os anos passam? Na verdade, se perdem neurônios, de verdade, mas também nascem. Agora, são muito mais os que se perdem com a idade que os que nascem. E uma das coisas interessantes que foi vista é que o momento em que mais neurônios perdemos é o momento que começamos a caminhar. E isso foi me contado por um francês que se chama Quenaud. E isso foi também, conversei muito com quem melhor trabalha nisso, de número de neurônios no cérebro, que é Roberto Lent, no Rio de Janeiro. É realmente um grande pesquisador disso, de número de neurônios que existem no homem, na mulher, em diversas espécies, nas idades. E, sim, se faz estudos tridimensionais. Agora, se demonstra que, sim, se perde neurônios com a idade. Agora, a idade em que mais perdemos é no momento que começamos a caminhar. Por quê? Tanto Roberto Lent como Quenaud me explicaram. Porque é uma idade que até aí o humano ainda não decidiu, o cérebro do humano não decidiu se vai ser, não sabe, se vai ser quadrúpede ou bípede. E está sendo quadrúpede. As pessoas engatinhamos quando somos pequenos. Agora, de repente, quando encontramos que podemos ficar em pé, e que é bom isso aí, porque primeiro vamos mais depressa e tal, nos parecemos aos pais, sei lá, que vemos que é bom. Aí não precisamos mais dos neurônios do quadrupedismo, ou seja, aqueles que nos fazem ver o horizonte de determinada maneira. Não, esses não precisamos. E não são poucos envolvidos. Não, são muitos. E esses desaparecem de um soco, como levados pelo vento. Morrem todos juntos entre os 9 e os 13 meses de idade, que é a idade em que começamos a caminhar. Aí morre, é o momento da vida em que morre mais neurônios. A partir daí perdemos um número determinado de neurônios por dia, mas em parte são repostos por uma pequena produção de neurônios ao longo da vida que se pensava que era zero, mas não é zero, mas é pequena, não consegue repor as perdas que ocorrem com o tempo de maneira nenhuma, mas existem. Mas a partir de cai exponencialmente, mas lentamente, né? O número de neurônios diminui. Agora, o negócio é que o problema não se trata de número de neurônios, senão se trata de conexões entre neurônios. Sinapses, né? Sinapses. E os neurônios, quanto mais passa o tempo, mais sinapses fazem, adquirem novas conexões. Muitas delas são as memórias que fazem com que elas tenham outras conexões. E outras delas é o simples uso. Então, aí, o número de neurônios quer dizer pouco. Por exemplo, uma coisa curiosa, uma curiosidade. Até alguns anos atrás, houve 2 estudos grandes, um na Dinamarca e outro nos Estados Unidos, ambos feitos por mulheres, onde a conclusão foi que o cérebro feminino tem menos neurônios que o cérebro do homem. Tá? E que em algumas outras espécies acontece a coisa. A fêmea tem menos neurônios que o macho. Agora, eu, que tenho 72 anos, aprendi muito bem que as mulheres são muito mais inteligentes que os homens. Isso eu sei, aprendi, custou aprender, mas aprendi. Custou admitir. Admito, é verdade, são mais inteligentes, sim. Elas conseguem sempre o que querem, nós nunca conseguimos o que querem elas. Tá? E tenho 1000 exemplos disso aí. Muitos deles dados pela minha esposa, mas outros dados pela minha neta. Eu tenho uma neta que eu vi a evolução da inteligência dela desde pequena e simplesmente por ser mulher tem uma série de características, coisas que consegue, manobras que faz e que são grande habilidade, né? Claro, de uma inteligência superior. Com menos neurônios, mais neurônios, mais conexões, provavelmente. Né? Depois tem outras, tentou estudar o cérebro ultimamente estudaram do Einstein e não chegaram a nenhuma conclusão importante. Foi um insulto manter o cérebro de nada menos que Einstein informou todos esses anos para depois fazer um estudo, porque já sabia que era uma besteira, foi uma besteira, e aí está, não serve para nada. Que Einstein tinha neurônios muito bem ligados entre si, não há a menor dúvida, conexões fantásticas, grandes sinapses, foi um grande cientista, e foi um bom pensador, muito bom pensador. Mas procurar um substrato anatômico para isso. O nível de número de neurônios, não.
não existe isso, não. Mas você, olha, você pega uma criança que acabou de nascer, isso existe experiência, você conhece melhor do que eu em ratos, Sim. você tapa um dos olhos, Ah, sim, ele fica cego para sempre. Não é? Você, Sim. quer dizer, a estimulação de determinados grupos de neurônios tem uma característica temporal. Né? Você não aprende a ler até aos 15 anos, depois fica muito mais difícil. Você não aprende a falar uma língua. Mas, sim, mas consegue, né? Fica mais difícil porque, claro, tem menos reprodução do neurônio e o neurônio já tem menos capacidade de emitir prolongamentos para outros, de fazer sinapses à distância. Isso tem. Isso é mais fácil na época que são mais plásticos que quando até a adolescência. Mas por que quando você não estimula na época certa, depois se torna muito mais complicado? Quer dizer, o que é? A dificuldade de estabelecer novas conexões? Sim, é a morte daqueles neurônios? Porque o metabolismo da célula muda, cada dia muda, na verdade. Então, na verdade, cada conjunto de passos metabólicos levam a um estágio seguinte, onde alguns daqueles passos passam a ser impossíveis. Isso acontece para muitos processos metabólicos em muitas células. E não há marcha ré para muitas dessas alterações. E os neurônios não são exceção. Uma vez que tem certo número tudo isso vem codificado no genoma. Quantos prolongamentos vou poder fazer? Vou poder fazer 28, tá? Agora, no momento que as demandas exigem o número 29, não vai poder mais, já está programado para não ser assim. Por que a memória do velho, aquele velho que já esqueceu, que esquece detalhes do dia a dia, às vezes esquece o que comeu no almoço, que se tomou café no café da manhã e lembra de coisas da infância nos mínimos detalhes? Bom, isso foi, como eu mencionei, foi Jorge Luis Borges quem disse uma frase que mata sobre isso aí. Disse: o velho prefere se lembrar das coisas da época da felicidade e não da época da tristeza. A época recente para o velho sempre envolve um grau de tristeza. É a época das perdas. Os velhos perdemos gente. Eu perdi esse ano vários amigos, por exemplo. E quando eu tinha 15 anos, eu não me lembro de ter perdido nenhum amigo. Eu fazia amigos novos cada ano. Mais e mais e mais. Muitos deles perdi depois, mas eu conservei durante muitos anos. E a lembrança deles persiste. E então o velho prefere se lembrar da época quando era jovem, era a época que dançava todas as músicas de moda, sabia fazê-lo, sabia a letra de todas as canções, namorava, passava a noite em branco sem dormir, no dia seguinte a trabalhar perfeitamente bem, jogava bola como os artistas, tá? E aos 70 já não consegue nenhuma dessas coisas. Então aí prefiro lembrar da época em que podia, em que era um ser muito mais pluripotente, muito mais potente em muitas atividades do que depois, quando velho, em que muitas destas coisas que fazia com graça e em profusão quando era jovem já não consegue mais. Mas ele guarda memórias tristes também, né? Guarda memórias tristes, mas guarda as alegres. Por exemplo, que satisfação tem uma pessoa de 70 anos em relação com os amigos? Me diga que tanta alegria causa na vida da gente. Os amigos são muito, para todos nós, os amigos representam algo fundamental. Bom, nos últimos anos é mais das doenças deles e das mortes de muitos deles do que eu ouço, do que das alegrias que eles me trazem quando converso, porque não podemos nos ver tão seguido como querer. Em relação com eles não há a menor dúvida, em relação com a família também. Por exemplo, os filhos estão com a gente, nós vemos desde que nascem até os primeiros anos, estamos sempre juntos. Chega um momento da vida em que eles se separam, vão viver suas vidas, e aí já vemos eles menos. Não porque não gostaríamos de vê-los todos os dias, a toda hora do dia como antigamente, mas não podemos, e isso nos deixa uma nostalgia, um certo nível de tristeza. E as coisas que queremos fazer e não podemos, quero guardar uma coisa lá em cima do armário, antigamente dava um pulo, colocava ela aí como se fosse uma bola de basquete. Eu tinha esse hábito de guardar, por exemplo, um livro lá na estante, media onde estava, dava um pulo e colocava o livro. Assim. Bom, agora... E agora? Agora, que levantar do chão já é um milagre. Mas, Ivan, mas você veja, se perguntar aqui, nós estamos cercados de gente jovem aqui. Todos querem viver muito, né? Vamos dizer, quem quer morrer aos 50 anos? Ninguém vai dizer que quer. Você quer viver quanto? 80, 90 anos. Depois a gente vai chegando nessa idade e aí começa a se queixar das limitações. Sim, as limitações são grandes, mas a falta de limitações e de falta de limitações é pior que a morte, né? É pior. É melhor viver com limitações que não viver, zero. Ah, lógico.
Então, E para a gente encerrar, então, você na sua vida pessoal, você sim. é um homem realizado do ponto de vista profissional, com muito sucesso. Lógico, imagino que você ainda tenha desafios pela frente, queira aprender coisas novas e tudo. Como é que você se prepara para a velhice, assim, do ponto de vista mental? Não estou discutindo a vida prática, de casa, quer dizer, assim, a sua carreira Olha, científica, a sua curiosidade, como é que você se planeja? talvez veja os limites das coisas, eu vejo os limites das coisas mais próximos do que antigamente, sim. Mas fora disso, que é uma coisa que acontece simplesmente, é assim, os limites estão mais próximos. Por exemplo, se quando tinha 20 dizia vou morrer daqui a 50 anos, ia falhar, ia viver mais do que isso. Mas agora tenho 72 e eu sei que não vou viver mais 50 anos. Então, isso aí a gente vê, o limite está mais próximo. Mas, fora disso, eu não faço nenhum preparo especial, nem acho bom fazê-lo. Fora os aspectos testamentários, né, e essas coisas sim, mas enquanto a programação da vida, do dia a dia, eu acho que não vale a pena, porque fazer é pensar na morte. E eu prefiro pensar na vida enquanto a tenha, né? É mais divertido, tem mais faceta, mais variedade. A morte tem uma faceta só. Aquela terminou. Preta e terminado, como disse não sei quem. Mas é isso aí, né? Você acha que essa percepção de que a vida será mais curta do que já foi no passado, também não te dá uma esperteza maior no sentido do que você quer fazer, do que te traz mais felicidade? Por exemplo, na carreira científica, você dizer, bom, eu não tenho mais tempo de fazer tudo que eu já fiz lá no passado. Agora eu tenho que me concentrar no que eu acho que é o mais importante de tudo. Eu tive um momento em que eu pensei que poderia morrer. Não pensei que ia morrer, mas pensei, pá, pode ser que sim, numa dessas, né? Estava num hospital, tinha um foco ectópico no coração e que me causava uma arritmia profunda que me alterava bastante o meu funcionamento geral. Que depois foi operado e terminou, passou, tá, agora estou perfeitamente bem. Mas isso já foi no passado. Quando eu tive, numa das vezes que estive internado por causa disso, eu pensei, pá, numa dessas, tenho que fazer uma revisão da minha vida. Por exemplo, uma coisa que não posso tomar mais é estresse. Estresse não vou aguentar, não posso com um foco ectópico sofrer estresses. Tá? Vou ter que viver uma vida com menos estresse. Aí me dei conta rapidamente, não precisei muito, que aquilo que se diz no stress, que se bota nos carros, é uma besteira, porque o estresse a gente não tem ideia quando vai acontecer. Eu vou atravessar a rua, cai a casa da frente ou alguém vai me atropelar, e isso aí não esperava. Aí um estresse violento, pode causar um estresse pós-traumático, pode vir depois disso, enfim. Ou morre alguém importante, passam coisas, ou uma doença grave. Então, dizer que não ao estresse é bonito para dizer, mas é uma besteira, porque o estresse é estresse justamente porque a gente não pode prevê-lo. No momento que a gente pudesse prevê-lo, deixa de ser estresse. É uma coisa enfrentável. Agora, se é uma coisa que vem de surpresa, chama-se estresse e não se... Tá. Depende de como a gente sai desse embate. Pode sair bem, pode sair vivo, pode sair morto. Agora, então isso aí me dei conta que era besteira pensar nisso aí. O negócio é continuar como se não fosse a ter estresse no futuro. Não podemos viver pensando que vai ter estresse. Aí pensei, bom, prioridades também. Eu tenho que priorizar, mudar as prioridades da minha vida. Por exemplo, eu tenho que é a coisa mais prioritária da minha vida? Bom, prioridade mesmo a família. A família é a prioridade absoluta da minha vida. Sim, mas tu mesmo também, sim, eu mesmo também, porque sem eu para percebê-la ou para gozá-la, a família não existe. Então, eu e a minha família. Tá. Segundo lugar, segunda prioridade, os amigos. Evidentemente, os amigos. E terceira prioridade, o trabalho. Sim, o trabalho enquanto nos serve para poder curtir melhor realmente a primeira e segunda prioridade, a família e os amigos. Aí parei de pensar nisso porque me dei conta que tinha terminado o pensamento. Não era muito profundo, mas era tudo o que tinha a dizer. Me dei conta que o pensamento, por outro lado, era o mesmo do todo-poderoso chefão, era o pensamento do Godfather.
Prima la famiglia, dopo gli amici, il lavoro quanto permette la famiglia e gli amici, no? Você achou que não estava sendo muito original? Não estava sendo muito original, não estava. Mas, agora, isso aí, uma vez pensado ficou. Ou seja, me dei conta que, além disso, não podia ir, não tinha nada de onde ir. Podia acrescentar frases bonitas, botá-lo em verso, que se eu escrever... Mas era besteira, é isso mesmo, não tem mais. Mas você não mantém assim uma curiosidade intelectual na tua área de Muito trabalho? grande, sim, isso é parte do que me ajuda a lidar ou a tratar com, né? Lidar não é a palavra, a tratar com o que realmente me interessa na vida. A curiosidade intelectual é meu motor, mas me serve para tratar com as coisas que realmente quero, que realmente me importam. Quando você pensa, você falou 50 anos atrás, mas quando você pensa o que vai avançar o teu campo, né, daqui a 50 anos, não te dá assim um pouco de tristeza de não estar vivo daqui a 50 anos para poder Não, enxergar? porque... Primeiro porque o pensamento em si seria insensato. Ou seja, eu não vou estar vivo daqui a 50 anos. Dificilmente, é uma coisa cuja probabilidade é muito baixa. Então, daí, essas coisas é como... É o tipo de coisa na qual não vale a pena apostar, gastar energias em pensar. Coisa cuja probabilidade é baixíssima. Não. É como ganhar a loteria. Eu não jogo na loteria. Tá? Então, não é por aí que virá a minha felicidade ou falta dela, não. Então, sim, virão coisas fantásticas, mas é impossível prever quais vão ser também, não. Por exemplo, as técnicas de ressonância magnética 20 anos atrás eram impensáveis. Totalmente. E agora estão aí, se usam todos os dias. Muitas das drogas que usamos hoje em dia na medicina, ou como pacientes, eram impensáveis 10 anos atrás, 5 anos atrás. O mecanismo da memória, aonde chegamos a lugares completamente diferentes do que se pensava 20 ou 30 anos atrás. Outra, não tem nada a ver, o mundo da memória reconhece como bases aquelas coisas que se faziam 20 ou 30 anos atrás, mas como bases, não são as mesmas coisas. Quando se dizia o hipocampo tem a ver com a memória, sim, se dizia o hipocampo tem a ver com a memória, era como não dizer nada. O hipocampo recebendo fibras que vêm de tal lugar, que fazem tal qual coisa, sim, participa na percepção que leva na construção no armazenamento durante um tempo das memórias, e é isso aí. Mas são coisas muito específicas que têm nome próprio, tem células que fazem isso, células que fazem outro, tem moléculas que fazem isso, outras que fazem outra coisa, e interagem entre si. Isso era uma coisa que era impensável, não se conheciam essas moléculas. Existe uma família de sinapses que tem muito a ver com a memória, que se chama proteína, que existe agora, falei errado, se dizia há 20 anos, existe uma família de sinapses chamada proteína quinase, se pensava que era uma enzima, que se chamava proteína quinase. Bom, hoje em dia existem infinitas famílias de proteína quinases, muitas, cada uma delas tem vários membros, em muitos casos muitos, e todo tem um papel na memória, e em outras coisas ao mesmo tempo. É outro mundo. E você acha que a tua profissão te ajudou a chegar na tua idade com a memória íntegra? Não sei se está tão íntegra assim. Está bastante bem. Dá para o gasto, digamos. Mas, sim, me ajudou muito. O fato me obrigou a trabalhar muito com a cabeça, a usar a memória, a exercitá-la e a ler muito, claro. Pensar muito. Ivan, muito obrigado pela sua Muito obrigado a paciência ti. com a gente aqui.